Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado, juntamente com a Virgem Maria, juntamente com São José, juntamente com o Pai, no poder do Espírito Santo. E mais uma vez estamos aqui, enviando a todos aqueles que têm fé, aqueles que têm esperança em Deus, que acreditam em todas as promessas que vieram dos lábios de Jesus, e promessas que são literalmente cumpridas, não como promessas de candidatos a políticas, mas vem da boca simplesmente do Filho de Deus que se fez homem para estar no meio de nós, para nos encher de esperança, para nos mostrar que o reino de Deus se encerra nele, insere nele. Ele é o reino de Deus. Ele é a fonte de toda beleza, de toda ternura, de todo o amor de Deus. E assim como Jesus caminhou tanto pelas regiões de onde ele é natural, conversando com seus compatriotas, conterrâneos e contemporâneos, sem fazer distinção alguma de quem quer que seja, ensinando e mostrando principalmente para a camada da pobreza, dos doentes, dos sem voz e sem vez, dando a eles uma atenção especial, porque, ao contrário deles, o oposto deles, o antônimo deles, eram pessoas arrogantes, pessoas que, na linha do horizonte da fé deles, havia uma lei dura, uma lei dificílima de ser cumprida, e tudo isso para ser cumprida, e diziam para todos que aquilo vinha de Deus, e absolutamente não. Vinha exatamente dos corações petrificados deles. Eram corações tão duros, como já disse anteriormente, como as pedras da lei. E enquanto Jesus, no vigor da sua juventude, dos seus 30 anos, depois de batizado, tinha toda uma autoridade, vamos dizer assim, e liberdade de expressar, de pregar, de entrar na sinagoga, de ler, de falar, porque a partir dessa idade era permitido pela lei, exigido pela lei. Jesus a cumpriu também. Ele cumpriu para se fazer solidário a nós, a toda a raça humana do seu tempo. E quando Jesus saía pregando, ele foi arrastando atrás de si multidões, mas ele foi não selecionando, mas escolhendo e apontando o dedo: segue-me. E dentro dessas escolhas, como ele diz no capítulo 15 de João, não fora ele exatamente que fez escolha por si só. Ele passou a noite inteira, como nos diz Lucas, no capítulo 6, rezando e pedindo a Deus que desse, o Pai que desse a ele os nomes que o Pai queria que fossem as pedras fundamentais da igreja,
que um dia se tornaria viva e nasceria. Assim que ele subisse, ele mandaria o Paráclito para inaugurar oficialmente essa igreja. Ela nasceu do coração rasgado de Jesus, ali brotou os sacramentos que compõem a igreja, mas a igreja oficializa em Pentecoste, dentro do cenáculo, cujo centro era a Virgem Maria, que recebeu primeiramente sobre si línguas de fogo do próprio Espírito, como um para-raio, que onde vai, atrai o raio sobre si, e essas línguas foram repousando sobre cada um deles, ficaram cheios do Espírito Santo e aí começaram a pregar e juntar, e unir, e formar comunidades, e construir o edifício espiritual que é a igreja. E durante toda a trajetória desta igreja, ao longo dos milênios, dos séculos que ela já existe, que as portas do inferno nunca foram capazes de destruí-la, muitos foram aqueles que foram santificados pela palavra, embasada no Espírito Santo, muitos santos, muitos mártires, que derramava sobre os alicerces da igreja seu sangue, no nome de Cristo, provando e manifestando e testemunhando a fé neste Deus que pisou a terra e que se levou em glória, levado por uma nuvem, que era o próprio Espírito Santo, e na glória do Pai, junto do Pai, à direita do Pai, governa todo o universo, com cetro não de autoritarismo, mas de majestade divina e misericórdia e amor. E foi esse legado que ele deu, esse legado que ele deixou para toda a humanidade de todo tempo e lugar, porque a palavra de Deus, a Bíblia escrita, é como o eco que passou da boca do Pai, que passou pela boca de Jesus, dos profetas, patriarcas, e muitos que tiveram um grande impacto com Deus, e ela vem como um eco dentro da igreja, carregada pela igreja. A igreja, como uma arca da aliança, transporta. Assim como a arca da aliança primeira aliança, primeiro testamento, a arca carregava o cajado de Moisés, carregava o maná e as tábuas da lei. Da mesma forma, a igreja também transporta a palavra de Deus genuína, autêntica, verdadeira, que é uma aliança de Deus conosco e que é uma pessoa que se chama Jesus. Ele é a cabeça da igreja. Todos nós somos membros úteis a este corpo e o Espírito é o coração, é o motor da igreja. Ele que bombeia para todos nós, de todos os tempos até a consumação dos tempos, dos séculos, ele bombeia o sangue, a vida, a santidade, o amor, os dons, a doutrina, vai mostrando o caminho, a verdade, a vida, e assim a igreja vai navegando em busca do porto seguro, que é a igreja triunfante, o próprio céu. E um dos santos que compõem histórias da igreja é o São João Bosco. Viveu em Turim, era um padre, um grande amigo de Deus,
que tinha vocação específica com jovens. Foi ele que formou São Domingos Sávio. E atrás dele, ele buscava também jovens órfãos de pai e mãe, jovens perdidos na vida, jovens sem teto, moradores de rua, coisa e tal. E os abrigava sob a sua proteção de padre, e ele ganhou de alguém de um coração nobre uma antiga padaria grande, onde ele comportava os mais de 800 jovens. E ali ele dava catequese, ali ele ensinava, educava, ali ele os alimentava, os distraía, os formava. Aqueles que queriam ser padre, ele encaminhava. Mas o serviço era muito grande, o número deles crescia, mas voluntários para ajudá-lo não tinha, não aparecia. Era um tempo de pobreza na Itália, em Turim. Então ele foi quase obrigado a chamar a sua mãe, a Mama Margarita. Ela era assim chamada, e ela já está a caminho da beatificação e da canonização. Mama Margarida deixou a sua casinha no campo, ela era do meio rural, viúva, e ela partiu para a cidade de Turim para estar com São João Bosco, para ajudar nos trabalhos domésticos e ajudar no que ela pudesse e podia. Mesmo dentro da sua idade avançada, ela se esforçava, ela deu a vida por essa causa, junto do filho. Durante o dia ela não tinha tempo nem para pensar, às vezes nem para rezar. A oração dela era o trabalho, era um trabalho rápido, bem feito e com amor. O café da manhã, o almoço, o jantar, as roupas para lavar, e à noite, depois de calmo lugar, sem o barulho dos jovens, ela e o filho sentavam na ponta de uma mesa grande e o outro na outra ponta. Cada um tinha perto de si uma candeia ou uma lamparina, algo que iluminasse aquilo que eles faziam à noite, porque não tinha tempo de dia. O refeitório que eles ficavam noturnamente era escuro, não tinha luz elétrica. Dentro daquele espaço havia um crucifixo numa das paredes do refeitório, e naquela mesa grande, que um ficava de um lado e de outro, Mama Margarida ia remendando meias, remendando camisas, calças, que eram rasgadas pelas peraltices das crianças, dos meninos, dos adolescentes e jovens, enquanto São João Bosco preparava o plano de aula para o outro dia. E assim eles ficavam até altas horas da noite, porque era necessário todo esse esforço. Um dia, Mama Margarida já estava muito cansada. Ele, no silêncio dele, debruçado sobre os cadernos, escrevendo com a caneta tinteiro os planos de aula para outro dia, num silêncio absorto naquilo que ele fazia e preparava. E ela, com a agulha, ia costurando, ia remendando e jogando num balaio do lado os que estavam prontos, tirando de outro as peças que estavam rasgadas. E num determinado momento ela começou a desabafar. Estou cansada, estou muito cansada, estou já velha,
envelhecida. Eu não estou mais no tempo de trabalhar tanto. Os meninos são difíceis. E ela foi tecendo um desabafo, um comentário, reclamações, murmurações, num tom em que se fazia o filho ouvir, mas ele nem ousava levantar a cabeça. Ouvia tudo em silêncio, ouvia em silêncio, até que o repertório da mãe acabou e ela se cala e fica parada olhando para ver se o filho reage e fala e dá a ela algum parecer, alguma resposta, dispensando-a ou dando a ela uma solução para tudo aquilo que ela reclamava. E ao invés de dizer alguma palavra, silenciosamente ele levanta o braço da mesa, com o dedo indicador apontando para um lado da sala, e foi girando o braço dentro da sala, lentamente, na câmera lenta, enquanto Mama Margarida olhava, ele com o dedo indicador em riste, apontando e contornando a sala, apontando para a parede que nada tinha, e ele foi girando sobre si mesmo no tamborete, até que ele apontou para um crucifixo no fundo da sala, e ela olhou fixamente para aquele crucifixo que iluminou, e ela pôde ver na cruz Jesus desfigurado, macerado, machucado, injustiçado, despido, pregado, completamente macerado. Ele desce o braço e não diz uma palavra. Ela baixa a cabeça e também não diz uma palavra, mas o coração dela é profundamente tocado. Nunca mais ela reclamou de nada. Continuou o seu trabalho na alegria e morreu na paz do Senhor, fazendo e trabalhando unida ao Filho e todos aqueles criaturinhas de Deus que Deus dera a São João para cuidar e preparar para a vida. E nós precisamos de olhar para o crucifixo e para o crucificado. Nós precisamos olhar para Jesus. Ele não tinha tempo nem de comer. Ele não tinha tempo nem de beber às vezes. Ele era viandante, viajante, andarilho, e sempre indo em busca de almas de ovelhas perdidas da casa de Israel. Às vezes parava em alguma casa de algum amigo para um descanso, para lavar os pés, para se refrescar do calor, tomando um copo d'água, como ele ficou esperando nas bordas do poço de Jacó, em Samaria, na casa de Maria, Marta e Lázaro, às vezes na casa de Pedro. Mas ele não parava. De dia ele abraçava a multidão, falando às multidões, enchendo o coração deles de esperança, de força, mostrando para todos o grande amor com que o Pai tinha por cada um deles. E à noite ele desdobrava o tempo no colo do Pai, conversando com o Pai, dialogando com o Pai. Ele orava e trabalhava. Ore labore. É o carisma beneditino de São Bento. Orar e trabalhar, trabalhar e orar. Orar na vida e através da vida, e fazer do nosso trabalho uma oração contínua. Porque fazer com amor tudo que é às vezes de pequena importância é fazer grandes obras que agradam verdadeiramente a Deus, principalmente quando nós estamos fazendo em função
dos nossos semelhantes. Olhar para Jesus e pedir para Ele que reflita em nós, que Ele reflita em nós como espelho de justiça e de misericórdia, o seu coração recheado de amor, recheado de compaixão, e que este amor de Jesus na cruz, rasgado de amor por nós, rasgue nosso coração, rasgue nossa ignorância, rasgue nossa dureza de coração, o fechamento do nosso coração, a preguiça do nosso coração, que Ele rasgue nosso coração e que esvazie nosso coração de todos os lixos, de toda a pandemia, de toda bactéria, de todo vírus letal e mortal que nos leva à morte. A morte porque aquele que passa a vida simplesmente na ociosidade, no ócio, é uma pessoa morta, é uma pessoa simplesmente inexistente, porque quem não vive para servir não serve para viver. E o verdadeiro cristão arregaça as mangas, ele cinge os rins, ele arregaça as mangas, as barras da calça e vai à luta. Ele veste a armadura do cristão e vai para a messe, seja ele leigo ou seja ele uma autoridade máxima da igreja. Porque a igreja tem trabalho para todos, tem famintos, tem sedentos, tem doentes, tem pessoas com problemas de toda a natureza. E eu posso fazer alguma coisa? Posso, porque Deus distribuiu dons para toda a humanidade, diversificados, exatamente para podermos ajudar o próximo, para poder ter ouvidos para ouvir os desabafos do próximo. Ele nos dá condições de trabalhar para dividir com o outro aquilo que é do nosso alimento, do nosso vestuário e de tudo aquilo que é necessário a mim e a outro. E vem ainda nos dizer: tudo o que quereis que vos faça, fazei vós aos outros. Que nós possamos ver o exemplo de São João Bosco, de Mama Margarita, de São Domingos Sávio, que seguiu o Mestre, e de todos os santos de todo tempo e lugar, que tem diante de si unicamente a cruz e o crucificado. E ali num silêncio pleno e total, Jesus nos mostra o que é amar, é morrer pelo outro. É um amor que dói, mas se não doer o amor, não é amor. E Deus quer que nós morramos de amor pela humanidade inteira, sem distinção alguma. Essa é a mensagem para você, não só para hoje, mas para o resto dos dias de sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim.